Meu nome é Frank Ned. A minha primeira formação é em computação, uma área que eu atuei por mais de 20 anos, né? Dentro da iniciativa privada, atuei em empresas de grande porte, como IBM, Kroll. Eu fui gerente de segurança da informação de uma telecom chamada Brasil Telecom. Eu fui diretor de operações de uma empresa multinacional chamada Diebold por 6 anos. Atuei com vários bancos nessa questão de segurança da informação. Eu tenho um mestrado na área de computação, especificamente em inteligência artificial. A minha segunda formação é em Direito. Eu sou professor de Direito na Universidade de Brasília, e lá eu tenho ministrado nos últimos 3 anos uma matéria chamada Direito Digital. Também ministro essa matéria na Escola Superior de Advocacia, aqui em Brasília, e eu sou aluno de doutorado na Filosofia do Direito, mas aonde eu continuo pesquisando esse tema também que envolve o que a gente chama de IHC, que é a interação humano-computadores. Então, esse é um breve histórico. Indo ao nosso material, eu organizei essa nossa fala em 3 pontos. Primeiro, apresentar um contexto dessa sociedade digital, o que ela representa para nós. Lógico que uma sociedade digital, ela traz uma série de benefícios, né, de facilidades, mas junto com isso também, ela traz um conjunto de riscos. Então, hoje, nessa intervenção nossa, nós iremos falar sobre esses riscos e cuidados. Então, esse contexto é para nos permitir, então, compreender esse cenário. Depois da compreensão desse cenário, nós vamos falar sobre os pontos de atenção. Então, alguns cuidados que precisamos ter, né, nessa nova dinâmica de mundo digital. E depois eu passo pelas referências com algumas orientações para complementar o estudo dos senhores, tá bom? Antes de começar, eu não consigo vê-los, mas logo de plano, eu coloquei esse site aqui, que é o www.passfault.com. Coloque uma senha antiga que você já tem utilizado. Ou, se você quiser colocar uma senha atual, mudando 2 ou 3 letras ou dígitos, esse site vai falar rapidamente para você quanto tempo que levaria para quebrar esta senha. Então, eu vou dar assim, 1 minutinho para vocês, para quem tiver com acesso à internet, fazer esse experimento, e vou acompanhar com o Vitor aqui no chat as respostas. Enquanto vocês respondem, eu vou avançar assim na nossa argumentação, né? Então, assim, para nós termos acesso hoje a esse universo digital, muitas das vezes isso requer um conjunto de credenciais. Essas credenciais estão associadas, na sua maioria das vezes, ao binômio usuário-senha. O usuário pode ser um e-mail, né, com uma senha. Para você acessar o seu internet banking, você tem lá uma conta e também uma senha. Para acessar o seu Instagram, você tem um e-mail e uma senha, enfim. Isso vem passando por um processo de transformação, onde a gente tem já hoje dispositivos que já próximo a nós, que faz a autenticação do usuário com biometria e também agora também com o reconhecimento facial. Mas o fato é que ainda esse conjunto usuário-senha é ainda utilizado pela grande maioria das plataformas. Então, senha é um elemento muito importante na proteção de dados e privacidades. Eu volto a falar sobre isso mais à frente. A gente teve alguma resposta de alguém? A gente teve aqui, a Márcia respondeu. Menos de um dia, total de padrões, 581 bilhões de padrão. Olha só, menos de um dia. Isso é interessante, né, Márcio? Obrigado pela sua resposta. Porque quando a gente fala em quebrar senhas, em vulnerabilidades, em ataque a sistemas, a gente necessariamente não está falando, hoje em dia, mais de alguém que de forma solitária tenta fazer isso. Muitos desses processos são realizados de forma automatizada. Então, por exemplo, a quebra de senha são algoritmos, são robôs, são processamentos que ficam trabalhando em cima de padrões para poder achar um padrão que faz o match, a combinação com a sua senha e dessa forma quebrar. Então, isso é só um teste. Vamos avançar. Mais à frente eu vou falar sobre senha. Entrando na questão do contexto, o que ocorre é que nós efetivamente estamos dentro de uma sociedade digital. E essa sociedade digital está amplamente conectada. Essa conexão massiva da sociedade dentro da rede traz uma série de benefícios, uma série de facilidades, mas também, junto com tudo isso, traz riscos, porque nós estamos, em alguma medida, mais expostos também, né? Então, essa é uma realidade já presente. E, com isso, nós temos, então, os vários desafios em conseguir manter e gerenciar a nossa privacidade e também a proteção de dados. Nessa linha, o Brasil recentemente aprovou uma lei,
a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que começa a produzir efeitos em agosto de 2020. Daqui a pouquinho, mais à frente, eu vou comentar alguns pontos importantes sobre essa legislação. Bom, essa questão é importante porque dentro desse contexto, ou essa árvore que vocês estão vendo, é uma forma de nós percebermos o mundo. Então, muitas vezes, quando eu estou utilizando um sistema, informando ali meus dados, minhas credenciais, eu estou enxergando essa interface de interoperabilidade com o usuário. Mas, além dessa interface, por trás dela, existe toda uma arquitetura de processamento de dados, de coleta de informação, de mineração. Então, nós vamos conversar também um pouquinho sobre essas interfaces que estão por trás do que nos é apresentado e que pode estar coletando os nossos dados. Uma outra forma de verificar essas interfaces é através desse desenho. Esse desenho é o resultado de um trabalho de uma colega da universidade que pesquisa a área de semiótica, né? Então, essa aqui é uma árvore de semiótica, onde a gente percebe, então, que existe uma série de complexidades e de pontos sensíveis quando você fala de uma interação homem-computador. Muito bem. Numa sociedade de informação, dentro dos sistemas de informação, o dado os dados é o elemento fundamental para essa sociedade funcionar. Essa pirâmide, ela tem uma lógica. Então, por exemplo, o que é dado? Dado é tudo aquilo que ainda não foi qualificado, tudo aquilo que ainda não foi processado. Exemplo, se eu falo assim para os senhores, verde, amarelo e vermelho. O que é verde, amarelo e vermelho? Nesse momento é um dado, porque os senhores não sabem se eu estou falando das minhas cores de preferência, se eu estou falando das cores do meu time de futebol, ou se eu estou falando das cores do semáforo de trânsito. Se eu estiver falando do trânsito, agora eu qualifiquei esse dado. Então, quando eu qualifico o dado, quando eu rotulo o dado, isso torna-se uma informação. Agora, se essa informação ela é de domínio coletivo, ou seja, todo mundo que dirige um carro conhece o significado desse signo, que verde, prossiga, amarelo, atenção, vermelho, pare. Então, se todo mundo domina esse signo, essa informação agora virou conhecimento. Desse conhecimento, nós podemos chegar à inteligência e à sabedoria. Para nós, nessa nossa intervenção, o que nos importa é essa cadeia dos dados, informação, conhecimento. O fato é que quando nós trabalhamos com sistemas hoje, esses dados que alimentam sistemas, eles têm basicamente 4 momentos. Existem os dados que são informados aos sistemas, existem dados que depois são observados através de ferramentas como cookies, através de plugins, de uma série de possibilidades de coleta de dados. Esses dados podem ser derivados ou também inferidos por algoritmos. Então, a realidade é que nós temos uma quantidade muito maior de dados gerados pelos sistemas a partir de alguns inputs do que dados informados. E qual é o tamanho dessa rede? Qual é o tamanho da internet hoje, mundialmente? Então, esse gráfico de janeiro, e aqui embaixo os senhores têm a referência para pesquisa futura, e eu recomendo que os senhores naveguem lá nesse site, porque lá tem um conjunto de informações muito rica de como é a internet hoje. Então, por tipo de aplicação que é mais utilizada, qual horário que mais utiliza, quanto tempo médio as pessoas ficam na rede por país. Esse é um documento que tem mais de 300 páginas e ele dá uma visão global de todo mundo. Então, eu quero saber como que é o uso da internet no Brasil. Vocês vão ter lá uma infinidade de informações. Como que é o uso da internet no Hong Kong? Como que é o uso da internet nos Estados Unidos? Vocês vão encontrar essas informações nesse link que está indicado aqui embaixo. Mas o fato é, o mundo hoje tem 7,6 bilhões de pessoas e nós temos praticamente, ou nós temos 57% da população mundial na rede. Muito bem, quanto tempo tem a internet? A internet comercial, esse ano, 2019, ela está fazendo 24 anos de vida. Ou seja, é uma jovem de 24 anos. Se eu perguntasse aos senhores, será que vai levar mais 24 anos para nós alcançarmos 100% das pessoas na rede? 100%, né? Porque existe a autodeterminação dos povos, algumas comunidades que não querem ir para a rede. Mas a grande maioria da população mundial vai ter acesso à rede. Se eu perguntar quanto tempo nós vamos levar? Será que a gente vai levar outros 24 anos? Os dados vêm indicando que dentro dos próximos 5 a 7 anos, nós teremos 100%
da comunidade mundial usando a internet. Ou seja, a gente está falando de uma sociedade ainda mais conectada, com uma geração maior ainda de dados. E como que está esse cenário no Brasil? O Brasil, nós somos 211 milhões de habitantes e nós temos 70% da população mundial na rede. Nós temos uma das maiores taxas de penetração do mundo. A nossa rede, necessariamente, não tem a melhor qualidade, mas nós temos a maior quantidade de usuários. Existe uma série de razões para nós termos uma quantidade tão grande de usuários. Uma das razões é de fundo social, aonde, sendo o Brasil um país com uma desigualdade social muito grande, as pessoas conseguem encontrar dentro da rede uma forma de lazer. Então, por exemplo, a pessoa muitas vezes não tem recurso para ir ao teatro, para ir ao cinema, porque ir ao cinema envolve gasto com deslocamento, com alimentação, mais o ingresso, mas a pessoa consegue economizar algum valor para comprar um celular de R$1.000 e pagar isso em 10 parcelas de R$100. E daí, dessa forma, ele usa a internet como lazer, porque ali, então, ele assiste um vídeo, ali ele conversa com pessoas, ali ele acessa sites do seu interesse. Então, só o ano passado, no Brasil, nós tivemos um avanço de quase 10 milhões de usuários. Ou seja, se nós pegarmos essa marca de 10 milhões de usuários que entraram na rede em um ano e fizermos uma projeção disso para os próximos 5 anos, nós vamos alcançar o 100% da população mundial, né? Então, da população brasileira dentro da rede. Porque nos próximos 5 anos, com uma taxa de crescimento de 10 milhões ao ano, nós teríamos mais 50 milhões de brasileiros, que daria ali os 211 milhões. Então, basicamente, é essa a estimativa. E também, esse dado que é do IBGE, aqui embaixo tem a fonte para os senhores consultarem, o ano passado, nós tivemos, desses 10 milhões que entraram na rede, 25% deles, quase 26%, foram pessoas de terceira idade, que dentro do direito é uma categoria vulnerável. E também um outro dado que chamou a atenção é que as crianças e adolescentes entre 10 e 13 anos representam 71% das pessoas que têm acesso à rede. Então, isso é um contexto. Bom, dentro de todo esse processo, aproxima-se de nós com cada vez maior velocidade toda uma onda de inovação, o que nós chamamos, dentro do universo da tecnologia, dos NBIC. Os NBICs é a revolução da nanotecnologia, a revolução da biotecnologia, a revolução da informática e também a revolução da cognição. Todas essas revoluções vão trazer uma série de facilidades e, consequentemente, uma geração e coleta maior de dados. E isso começa a desencadear alguns problemas ou alguns riscos, né? Então, por exemplo, socialmente, nós temos já, isso é um caso que já é estudado, que são os Ikicomi. Se eu perguntar, eu vou pedir a ajuda do Vitor aqui para me ajudar com os colegas que estão aqui acompanhando. Vocês sabem o que é um Ikicomi? E vou deixar aqui um tempinho para vocês responderem, daqui a pouquinho eu volto à pergunta. Se alguém souber o que é um Ikicomi, eu vou pedir que responda aqui no chat, daqui a pouquinho eu falo um pouquinho mais sobre isso. Então, um problema social que acontece com esse acesso massivo à rede são os Ikicomi. Uma outra questão também, dentro do universo informacional, são as fake news, né? As notícias fora de contexto, ou até mesmo as notícias que a gente recebe de alguém no qual nós confiamos, e a partir dessa relação de confiança, eu penso que aquela informação é verdadeira e retransmito ou faço juízo de valor. Ou ainda mais do que isso, um fenômeno que nós chamamos de sociedade do cansaço. A sociedade do cansaço é aquela sociedade ou aquelas pessoas que já não querem mais a todo tempo ficar verificando se aquilo é ou não fake news, se aquilo é verdade, né? Ele aceita aquilo como uma verdade, incorpora isso na sua ideologia e, a partir disso, desses valores, toma decisões e cria juízos de valores. E o que nos interessa para essa intervenção de hoje, também os riscos e os problemas tecnológicos, que vai envolver os furtos de credencial, a invasão de dispositivos, a violação de privacidade. Alguém respondeu o que é um Ikicomi? Ikicomi. Como se escreve? I-K-I-K-O-M-E. K-I-K-O-M-E. Ikicomi. Deixa eu lançar a pergunta lá para eles e eles responderem. Eu vou avançar então aqui na nossa fala e daqui a pouquinho eu aguardo se a gente tem a resposta do que é um Ikicomi. Sem pesquisar na internet, hein? Tem que saber, senão não vale. Muito bem.
Então, nós temos várias ameaças, né? Dentro da sociedade, uma questão que é importante eu falar para os senhores, que a questão do fato-crime, isso é um tema complexo. Toda a sociedade, desde as sociedades mais primitivas, sempre foi identificado nessas sociedades uma parcela de indivíduos com conduta ou com tendência a condutas desviantes, e dentro dessas condutas desviantes, também as condutas criminosas. Essa semana mesmo, eu participei de uma mesa redonda aqui em Brasília, onde nós tivemos lá, através de dos moderadores, apresentou o seguinte caso. Através de um site desses de compra e vendas online, uma pessoa, ela se passou por um vendedor de automóvel, pegou as fotos de alguém que estava vendendo de fato um veículo, clonou essas fotos e ficou ali de intermediário entre quem queria comprar e quem queria vender. No final, o que aconteceu? Quem queria comprar depositou o dinheiro na conta da pessoa, do fraudador, e o vendedor, acreditando que o fraudador era o comprador, fez a transferência do veículo. Ou seja, o comprador e o vendedor, entre aspas, ficaram em prejuízo. O carro está apreendido agora, né? E estão tentando localizar a pessoa. Ou seja, isso são essa tendência criminosa materializada dentro da rede. Também é importante, quando a gente fala de ameaças, uma série de cuidados, então, no compartilhamento dos nossos dados em plataformas abertas. Nós vivemos numa sociedade, por exemplo, dentro do direito, existe um direito que chama-se direito ao esquecimento. De forma muito breve, o direito ao esquecimento é o direito que as pessoas têm de solicitar que fatos pretéritos sejam removidos da rede. Então, existe lá no Google uma informação de quando você era criança ou de quando alguém era adolescente, cometeu algum ato, né, que hoje ele não gostaria mais que estivesse no Google. Então, ele vai invocar o direito ao esquecimento para remover esse conteúdo. Mas o fato é que toda a rede, todo o sistema informacional que dá suporte a essa sociedade digital, ele é construído para não perder informação, para que a informação não suma. Então, você invocar o direito ao esquecimento numa sociedade de lembrança é muito difícil, tanto juridicamente como tecnicamente, você ter esse direito concretizado. Então, por esse motivo, é muito importante nós termos cuidados ao compartilhar dados em plataformas abertas, ao emitir opiniões, porque a gente tem que sempre se lembrar que eu posso me mudar de opinião ou alguém, eventualmente, pode pegar aquela minha opinião numa plataforma aberta e colocar dentro de uma outra plataforma fora de contexto. E aquela informação fora de contexto pode gerar uma exposição à minha reputação digital. Ou seja, nós temos que ter o conceito, a percepção que uma sociedade em rede tem que ter a preocupação com esse conceito da reputação digital. O que cai na rede, o que entra na rede, você remover isso, tanto tecnicamente como juridicamente, é um esforço muito grande, né? Também temos que ter cuidado com essas nuvens abertas, porque as nuvens abertas, por exemplo, onde você coloca lá as suas fotos, os seus arquivos pessoais, as suas planilhas de controle de gasto pessoal, se for uma nuvem aberta, ou seja, que você não está pagando para ter uso daquilo, a moeda que está sendo utilizada são os seus dados, porque essas nuvens abertas fazem a mineração de dados. Desta forma, como elas fazem mineração de dados, por isso que acontece de, por exemplo, você mandar um e-mail para alguém no Gmail, falando, eu gostaria de no próximo feriado tirar umas férias e viajar para Florianópolis. E daí, no minuto seguinte, quando você vai no Google consultar, você tem lá passagem aérea para Florianópolis, hotel em Florianópolis, passeio em Florianópolis. Por quê? Tudo isso partiu da mineração de dados. Então, nós temos que ter algum cuidado no uso dessas plataformas. Se eu vou usar o Gmail gratuitamente, vou usar o Trello, por exemplo, gratuitamente, Instagram, Facebook, a moeda que essas plataformas gratuitas estão te cobrando são os seus dados. Vou fazer um parênteses aqui, um intervalinho, para ver se alguém respondeu o que é o Wikicome. 3 pessoas que responderam aqui que não sabem o que é. Não é? Uma delas é a Narlete aqui. Não sabe, Narlete? Tá bom. Então, eu vou deixar esse tempo para os senhores investigarem com maior profundidade depois, mas vou fazer uma breve descrição. O Wikicome, isso é um problema social. Esse problema já está acontecendo massivamente no Japão, que são pessoas que já não saem mais de casa.
São pessoas que mantêm todo o seu relacionamento através de meios digitais. São pessoas que não se encontram mais com outras pessoas. Elas preferem fazer interação com outras pessoas através de dispositivos computacionais, através de um aplicativo como o WhatsApp, através de mensagens, mas não têm a disposição de sair de casa, porque elas acham cansativo, acham desgastante, acham chato sair de casa. Porque quando elas estão no computador, elas estão fazendo várias atividades simultaneamente. Está conversando com 2, 3, 4 pessoas, assuntos diferentes, pessoas localizadas em pontos diferentes, ao mesmo tempo que ela está ali ouvindo uma música ou jogando um game. Esse fenômeno social, ele é chamado de ikicomi, são os ikikomis. Depois vocês podem pesquisar com isso na internet, vocês vão achar vasto material já relatando esse problema social dos ikikomis. Ou seja, essa dependência ou esse uso da tecnologia aonde começa a afetar mesmo até essas relações pessoais, tá bom? Vou continuar avançando aqui. Então, sobre vazamento de dados, e agora já entrando mais no nosso tema, né? Vou apresentar alguns casos concretos de vazamento de dados. Então, o primeiro caso da Netshoes, que em fevereiro do ano passado teve 2 milhões de contas de clientes que foram vazadas. Neste caso, a Netshoes, através de uma ação do Ministério Público, teve que ligar para esses 2 milhões de clientes, falar o que vazou, qual é o risco que isso apresentava para as pessoas e o que estava sendo feito a respeito. Todas as informações que eu vou passar aqui são informações públicas, né? Então, nós tivemos a Netshoes em fevereiro, nós tivemos em julho o Interbank, também teve contas vazadas, é um banco digital. Em agosto, o Reddit, também um site que teve dados vazados. Todos esses sites que eu estou apresentando, o Ministério Público atuou nesses sites, porque ali tinha dados de brasileiro, mesmo o site sendo estrangeiro. Nós tivemos em agosto esse site israelense, que tinha dados genéticos, onde também vazou dados. Nós temos a CEA, em setembro do ano passado, sendo investigada pelo Ministério Público por vazamento de dados de seus clientes. Nós temos o Ministério Público investigando o Facebook em outubro do ano passado, também por vazamento de dados. Nós temos, em novembro do ano passado, a Sky Brasil teve 32 milhões de registros vazados. O MP investigando a rede Marriott de hotel com 500 milhões de registros também de dados dos seus clientes que vazaram. Nós temos aquele site chamado Tudo Sobre Todos, que é um site que tem dados de brasileiro. O ano passado, em novembro, ele teve 2 milhões de reais bloqueados por uso não ético de dados. Nós temos agora, já em janeiro deste ano, uma nuvem nos Estados Unidos, onde 800 milhões de e-mail e de senhas vazaram. Nós temos o Google sendo investigado pelo Ministério Público em fevereiro deste ano por violação à privacidade. Nós temos a Amazon, que teve 24 milhões de registros financeiros que vazaram em fevereiro deste ano. Isso para poder mostrar para os senhores como o vazamento de dados pode acontecer nos mais diferentes segmentos do mercado, né? CIA, Google, Facebook, banco digital. No caso da Netshoes, além dela ter que ligar para todos esses usuários, ela foi condenada a pagar 500 mil reais por danos morais. E mais do que isso, em fevereiro deste ano, continuando essa ação, ela foi obrigado pelo Ministério Público a fazer uma revisão de todo o seu programa de proteção de dados pessoais, incluir e atualizar as suas políticas de segurança cibernética, fazer adequação à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. E mais do que isso, o Ministério Público avisou que se a Netshoes descumprir qualquer um dessas medidas, ela ficaria sujeita a uma ação coletiva no valor de 10 milhões, mais um processo de dano patrimonial de 85 milhões, o que corresponde a R$ 5,00 por cada um dos dados que vazou. Então, isso é só para poder mostrar que esses vazamentos de dados começa a gerar repercussão patrimonial para as empresas. E isso vai se intensificar com a Lei Geral de Proteção dos Dados Pessoais, que daqui a pouquinho eu comento um pouco mais sobre ela, né? O Interbank, por exemplo, ele, agora em fevereiro deste ano, para poder encerrar o processo, ele pagou uma multa de 1,5 milhão. Então, ele pagou essa multa, que ele teve os dados vazados em fevereiro do ano passado. Então, em fevereiro desse ano, através de um acordo com o Ministério Público, pagou-se a multa de 1,5 milhão para encerrar o processo.
Nós tivemos em abril deste ano também vazamento de dados do CNJ. Então, são vários exemplos. Esse gráfico aqui os senhores também vão encontrar a fonte, ele foi retirado do Fórum Mundial da Economia, que aconteceu em fevereiro deste ano. Eu marquei aqui 2 pontos importantes que nos interessam para a nossa fala. O primeiro ponto superior é o risco de ataque cibernético. O que esse gráfico nos representa? Nessa linha aqui vertical é o impacto que isso causa nas empresas. E na linha horizontal é a probabilidade. Então, o risco de ataque cibernético, ele é de alto impacto e grande probabilidade. O risco de furto de informação, ele é de grande probabilidade e o impacto dele está médio. Então, veja que os próprios dados mundiais vêm apontando já a existência desses riscos. Bom, dito isso, eu vou fazer aqui o primeiro intervalo nosso, a primeira abertura de espaço para verificar ou checar com os senhores se está indo tudo bem, se existe questionamento sobre essa primeira fala, que foi a fala de contexto. A Márcia disse aqui para nós que o contexto é desesperador, porque todos estamos inseridos nessa vida digital e não temos muito o que fazer. Márcia, essa percepção sua, em alguma medida, ela é muito realista, é isso mesmo, né? Ontem mesmo, eu participei de uma banca de um aluno lá na universidade, TCC, e depois que ele apresentou, e enfim, ele foi aprovado, foi um trabalho muito bom, ficou eu e mais outros 2 professores conversando sobre esse tema, e uma das professoras que estava na banca, ela comentou exatamente o que você acabou de dizer, ela falou assim, nossa, é desesperador essa nova realidade digital. Ela falou assim, eu me sinto impotente frente ao que eu posso fazer em relação a isso, né? Mas existem possibilidades. Então, dito isso, a gente vai começar agora a enxergar algumas possibilidades, né? Então, nessa linha, o Brasil recentemente aprovou uma Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Eu não vou aqui entrar no histórico dessa legislação, mas isso vem dentro de um contexto de aprovação de leis semelhantes na Europa. A Comunidade Europeia produziu a GDPR, que é General Data Protection Regulation, que começou a produzir efeitos em 25 de maio do ano passado. 3 meses depois, o Brasil aprovou lei semelhante, por vários motivos que aqui a gente não vai tratar os motivos. O fato é que essa legislação, ela busca resguardar, preservar, proteger a privacidade, a intimidade, os dados pessoais do cidadão. A lei chama o cidadão de titular de dados. Então, olha só, logo o artigo 1º da lei. Esta lei dispõe sobre tratamento de dados pessoais, ou seja, se eu estou falando de dado empresarial, de dado corporativo, essa lei não alcança. Por exemplo, quanto que eu gasto de papel por mês na minha empresa? Quanto que eu gasto por mês de toner de impressora? Quanto que eu gasto com equipamento de manutenção de limpeza? Essa lei não alcança. Se eu estou falando, por exemplo, de um pet shop, quantos animaizinhos eu tratei? Quantas cirurgias eu fiz? Essa lei não alcança. Ela só vai alcançar os dados da pessoa natural, do ser humano. E qual é o tipo de dado? O dado pessoal. Essa lei aplica-se ao setor público e privado. Então, tanto as empresas têm que ter cautela, cuidado, não pode utilizar o dado pessoal de forma não ética, como o governo. O governo não pode usar os nossos dados para transformar em comércio, né? E, fundamentalmente, essa lei, então, ela busca proteger direitos fundamentais de liberdade e privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade. Todos nós temos um conjunto de direitos que chamam-se direitos da personalidade, que é o direito à imagem, direito à honra, à reputação, direito à vida, direito à propriedade intelectual. Então, essa lei busca permitir o desenvolvimento livre desses direitos. Avançando um pouco mais. Mas o que é tratamento de dados? Porque a lei fala sobre o tratamento de dados. E a lei informa, tratar dados são esses 20 verbinhos aqui. O simples fato de a pessoa coletar, acessar, classificar, reproduzir, transmitir, tudo é tratar dados. Mas, de fato, o que nos importa é o que eu marquei em vermelho ali, como as que. Ou seja, esses 20 verbos que aqui estão, eles são somente exemplificativos. Qualquer outras ações sobre dados também é entendido como tratamento. E essa lei é uma lei geral, ou seja, ela vai aplicar-se tanto ao ambiente digital
como também aquele arquivo morto que existe lá no meu departamento de RH, aquele arquivo morto que existe lá no meu departamento de contas a pagar, contas a receber. Se naquele arquivo morto tem dados pessoais, essa lei alcança. Se eu recebo, por exemplo, o currículo de pessoas que queiram, que estão concorrendo a uma vaga na minha empresa, e esse currículo certamente tem dados pessoais, essa lei alcança também esse currículo, né? Então é uma lei ampla, é uma lei geral. O ordenamento jurídico do Brasil já tinha leis esparsas que falavam sobre isso. Marco Civil da Internet, Código de Defesa do Consumidor, leis tributárias, leis bancárias, também já falavam de tratamento de dados pessoais. Mas essa lei, a diferença dela é que ela é uma lei geral. Bom, essa lei, ela traz alguns atores. O titular de dados é a quem pertence os dados. Depois ela fala do controlador de dados. O controlador de dados tem duas figuras aqui. O controlador, enquanto instituição que recebe dados pessoais. Exemplo, eu sou uma escola. A minha escola, quando recebe as matrículas de aluno, ela recebe dado pessoal. Então, que é o nome do aluno, o endereço, a filiação, a idade, né? E a partir disso, eu começo a gerar outros dados pessoais dentro desse aluno na escola. O comportamento desse aluno, as notas. Então, controlador, na figura de empresa, é a instituição que recebe. Mas dentro da empresa, se eu estou lá no departamento que faço um controle psicossocial de alunos e estou determinando que esses dados que eu recebi sejam inseridos no banco de dados, sejam gerados relatórios, que sejam exportados, que sejam tratados, eu também agora sou controlador de dados como pessoa agora física, como pessoa natural. O operador de dados é, de fato, quem trata os dados, quem faz. O técnico de computação, que vai lá, gera o relatório, que extrai, que imprime, ele é operador. E a lei traz uma quarta figura, que é o encarregado de dados. O encarregado de dados, entre outras funções, ele faz um meio de campo entre o titular de dados e a empresa, ou entre o titular de dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. É uma autoridade que foi criada por força de lei para poder fazer o gerenciamento se essa lei de fato está sendo seguida pelas instituições. O que são dados pessoais? Então a lei fala, é todo e qualquer dado que torna uma pessoa natural identificada ou identificável. Identificada é simples, né? Nome CPF, eu identifico alguém. Agora, o que é identificável? Identificável é quando, a partir de algumas poucas características, eu consigo tornar uma pessoa identificável, identificada de forma individual, ou uma coletividade. Eu vou dar um exemplo. Aqui em Brasília, na universidade, nós temos um projeto de pesquisa com crianças carentes de um lixão. Aqui em Brasília tem um lixão. Tinha um lixão, foi desativado, mas as crianças ainda moram na região. Então, eu sou da área de Direito e também de Computação. E nós temos professores com alunos lá da área de saúde que pesquisam o dente de leite dessas crianças. O dente de leite tem uma série de informações de saúde das crianças. Existem certas doenças que somente aquelas crianças do lixão têm aquelas doenças, porque elas estão expostas a uma condição que outras crianças, mesmo que em situação vulnerável, não têm a doença. Perceba que, se esse tipo de dado vaza, eu tornei aquela comunidade identificável, porque somente aquela comunidade vão ter crianças com aquele tipo de doença. Então, identificável é isso, é quando a partir de um conjunto de dados eu consigo tornar um indivíduo identificado ou uma coletividade. A lei também traz o conceito de dado pessoal sensível. Todas as vezes que o meu banco de dados tiver dados de origem racial, etnia, convicção religiosa, opinião política, filiação, dados genéticos, dados biométricos, dados de saúde, então agora eu tenho um dado pessoal sensível. E qual a diferença operacional em relação aos dois? O dado pessoal sensível requer o maior nível de proteção. Ele tem que ter um nível de proteção maior do que o dado pessoal. Porque se há um vazamento, uma exposição de dado pessoal sensível, pode acontecer discriminação, pode acontecer preconceito, né? Então ele requer um nível maior de proteção. Avançando um pouco mais ainda na lei, o tratamento... eu já falei então o tratamento, né? Então esse processo de acesso, esse dado repetido,
E a lei traz sanções. Então, a sanção mais suave ou mais branda é uma advertência, podendo chegar a multas de 50 milhões de reais. Essa lei começa a produzir efeitos a partir de agosto de 2020. Então, nesse exato momento, nós, por exemplo, lá no escritório, temos realizado várias intervenções com empresas de adequação a essa nova realidade legislativa. E, por fim, para que eu possa tratar dados pessoais, eu preciso de alguma base legal que me permita isso. Aqui estão as 10 bases legais. Então, uma base legal é o consentimento. O consentimento é o quê? Eu tenho a autorização do titular de dados, falando assim, ok, você pode tratar meus dados. Mas esse consentimento, ele não pode ser amplo, ele não pode ser absoluto. Eu tenho que falar por qual motivo e quais dados eu vou tratar. Outras bases legais é se eu tenho, por exemplo, alguma obrigação legal. Por exemplo, se eu sou do RH, existem uma série de informações do colaborador que eu tenho que informar, que eu tenho que transmitir para o Ministério do Trabalho, para o INSS, para uma série de órgãos. Então, eu tenho uma obrigação legal de transmitir esses dados. Eu não preciso pedir consentimento. Se uma pessoa chega no hospital e ela está desmaiada e o médico precisa tirar o sangue dela para poder fazer o exame e ver se ela tem alergia ao medicamento. Poxa, a pessoa está desmaiada, o médico não consegue pedir autorização. Então, nesse caso, estou falando da tutela da saúde. Então, já tem autorização para poder fazer esse procedimento. Então, esses 10 marcos que aqui estão, são os marcos que autorizam o tratamento de dado pessoal. Eu preciso estar aderente a pelo menos um deles, para que eu possa tratar dados pessoais. Muito bem, essa lei ela é muito mais ampla do que isso. Aqui eu passei brevemente alguns pontos para começar a responder essa inquietação que a Márcia nos relatou. Vou fazer novamente agora um novo intervalo para a gente poder ver as intervenções do chat. A gente tem aqui o Ari Júnior, né? Ele pergunta: navegar em guias anônimas é uma boa maneira de ter a navegação segura? Ari, essa pergunta é muito importante e pertinente, tá? Obrigado pela pergunta. Quando a gente faz a navegação através das abas anônimas, isso minimiza a coleta de dados, né? Mas não impede. Porque hoje os algoritmos estão tão avançados que eles não coletam somente dados a partir do seu padrão de navegação. Através dos Big Data, por exemplo, ele vai fazer correlacionamento de dados. Então, por exemplo, você pode estar navegando com uma guia ou com uma aba anônima. Ou você pode estar usando, por exemplo, um navegador como o Tor. O Tor é um navegador que ele protege a privacidade. Então, talvez, através do seu padrão de navegação, as plataformas não consigam pegar muito dado. Mas se você usa o smartphone, e se no seu smartphone você tem lá um conjunto de apps que acessam a sua geolocalização, acessa o seu arquivo de fotos e vídeos, acessa a sua agenda de contato, acessa a sua rede SSID que você se conecta de Wi-Fi. Então, existem outros meios de coletar os seus dados e retirar o anonimato. Então, perceba que hoje, essa coleta massiva de dados não se dá somente através de cookies, porque a guia anônima ela tem como principal objetivo proteger a coleta de dados por meio dos cookies. Mas existem outras formas de coletar dados também, tá bom? Mas ajuda. Mas na sociedade atual não é suficiente. Eu queria só que o Ari me dê um feedback depois se respondi o seu ponto e se tiver outra pergunta também. A gente teve mais 2 comentários, né? A Vera Lúcia, agora comecei a perceber que precisamos aprender muito sobre as tecnologias e nossa segurança. E a Narlete comenta também: palestra muito esclarecedora, é um verdadeiro alerta para que tenhamos cada vez mais cuidado com o uso da internet. Ok. E o Pedro também deixa uma outra pergunta aqui. Deixar salvos senhas em sites ou no próprio computador, né, ele diz aqui também, qual o grau de perigo? Tá bom. Pedro, a sua pergunta, daqui a pouquinho a gente vai aqui entrar nos pontos de atenção, eu falo sobre senhas ali, tá bom? A questão da Vera sobre... Desculpa, a Vera é a questão da... Deixa eu pegar aqui de novo. Eu estou aqui na cabeça, mas esqueci a estruturação da pergunta dela. Ela fala...
comecei a perceber que precisamos aprender muito sobre as tecnologias e nossa segurança. Excelente, Vera. De fato, isso é uma realidade nova, né? E precisamos sim, porque nós vivemos agora numa sociedade digital. O Brasil, infelizmente, nós estamos atrasados nessa cultura digital em relação a outros países. Por exemplo, quando nós, crianças ainda, né, nossos pais nos ensinavam, olha, se você for atravessar a rua, cuidado, olha para um lado, olha para o outro, não converse com estranho, não aceite comida de estranho. Essas questões que os nossos pais sempre nos ensinaram. O que nós precisamos passar a ensinar aos nossos pequenos, nas nossas escolas, com as pessoas queridas próximas a nós, nossos sobrinhos, né? Até mesmo aos nossos pais, que são pessoas de idade avançada e que também estão nesse mundo digital, porque perceba do dado do IBGE que quase 30% dos 10 milhões de brasileiros do ano passado que entraram na rede foram pessoas de terceira idade. O meu pai, a minha avó, o de vocês também. Então a gente também precisa ensinar essas pessoas agora a se proteger, a se comportar dentro desse universo digital. Nós precisamos começar a criar essa cultura, né, de proteção dentro do ambiente digital, onde nós temos ali uma exposição muito maior da nossa privacidade, da nossa intimidade. Então, essa sua percepção, ela é perfeita, né? E nós precisamos começar, então, a fomentar esse debate, esse questionamento com as nossas crianças nas escolas, né? Isso que eu acabei de falar, com as pessoas próximas a nós, tá bom? Temos mais duas perguntas aqui, uma da Márcia. E essa história de que o microfone do celular capta os sons e conversas do ambiente e sugere sites ou produtos. Mito ou verdade? Isso é verdade. É verdade que necessariamente não que ele sugere a sites, mas sim que faz captura. Se você usa o Android, por exemplo, você vai achar, eu não me lembro de cabeça qual é o link, mas se você pesquisar minhas configurações de privacidade no Android, você vai achar um link para isso, onde você pode desabilitar essa função. Mas a justificativa que eles falam que existe essa captura é para poder aprimorar o reconhecimento de voz dos aparelhos. Então, a captura não é permanente. A captura é em momentos randômicos. Então, por exemplo, agora pode ter capturado 10 segundos da sua fala. Daqui 3 horas, captura mais 5 segundos. Então, ele captura isso de forma randômica em momentos diferentes. E a justificativa é que é para poder aprimorar o algoritmo de reconhecimento de voz. Esse tipo de função, se você procurar no Google, você vai achar, mas olha, eu sei que nós vamos ter um fórum depois de digital, né? Isso. E daí, então eu me comprometo a passar lá no fórum o link para que cada um de vocês acessem e possam desligar essa configuração, tá bom? Porque eu não lembro de cabeça. Uma pergunta minha agora, né? Esse tipo de captura e processamento de voz e tudo mais, a gente sabe que os aparelhos fazem isso, mas eu vi relatos em fóruns de segurança e tudo mais, que as próprias redes sociais, por exemplo, eu estou navegando aqui no Instagram, ele está monitorando o que eu estou falando, está monitorando, por exemplo, a minha reação, se eu dou uma risada ou não quando eu vejo alguma postagem. Isso é de fato real? Isso acontece? Acontece. Isso acontece e vai muito ao encontro da pergunta anterior do colega, que é navegar com aba anônimo. Isso resolve? A resposta é não. A aba anônima, ela minimiza um pouco, mas nessa sociedade atual, onde eu tenho outros elementos, outras fontes de coleta, como os apps, Instagram, Facebook, o Google, o Gmail, a aba anônima, ela se torna um pouco ineficaz. Temos aqui, então, a Dudulina9, né, comenta. Então, todas as compras que fazemos utilizando sites e acrescentamos os nossos dados, estamos correndo risco? Quando a gente faz alguma compra em algum site, a gente está correndo um risco, né? Dudalina? Isso. Dudalina, existe 2 dimensões de risco aqui, pelo menos, tá bom? Uma questão que eu vou responder assim, existe o risco de fraude frente aos dados ali informados? Então, a gente está falando de e-commerce. Então, nessa dimensão, geralmente os sites de e-commerce, eles adotam critérios, padrões de mercado muito robustos. Isso minimiza o risco de alguém pegar aqueles seus dados, seu cartão de crédito, e com isso fazer uma fraude. Por outro lado, a partir do momento que você começa a comprar num site, ou em site diferente, eles percebem o seu padrão de consumo. Ah, então, Dudalina, agora que chegou o inverno, eu estou percebendo que ela está comprando meias, 3, 4 meias. Ah, então, talvez ela possa também querer comprar um casaco. Daí vai lá e você recebe uma oferta de casaco. Talvez ela possa também querer comprar um par de luvas. Daí você recebe um par de luvas.
Então, perceba que o risco que existe aqui é um risco que a lei tenta proteger, que chama-se o risco da decisão informacional. Ou seja, você poder fazer a escolha do que você quer comprar, aonde você quer navegar, sem que algoritmos te façam a sugestão disso. Porque ele percebeu que você está comprando meias e é inverno, ele começa a te oferecer luvas, começa a te oferecer casaco. Eu vou dar um exemplo muito clássico, que pelo menos comigo já aconteceu algumas vezes. Eu entro na Amazon para comprar um livro específico. Daí eu pesquiso o livro, daí aparece assim, olha, quem comprou esse livro também comprou o livro A, B, C e D. Daí eu falo, nossa, esse livro aqui, A, B, C, D, que interessante. Já aconteceu comigo de eu comprar o livro A, B, C, D, não comprar o livro que eu fui pesquisar e no final não li nenhum dos três. Porque o site me sugeriu, eu achei interessante, percebe? Então essa lei tenta proteger nessa dimensão, tá bom? A gente tem mais algumas perguntas aqui. Eu vou soltando perguntas se você quiser. Não, pessoal, eu conversei aqui com o Vitor a questão do horário, né? Eu sei que a princípio estava previsto assim 1 hora, mas da minha parte, nós podemos avançar um pouco mais. Então eu vou fazer uma pergunta para os senhores. Isso atrapalha os senhores que a gente avance um pouquinho mais ou vocês preferem que a gente acelere para poder concluir? Da minha parte, não há problema em avançar. Então, eu vou pedir que respondam no chat para eu poder marcar esse temporal. Enquanto isso, eu respondo as perguntas. A Priscila, ela posta aqui para a gente, né? Até que ponto a validação de dados e senhas por meio do touch digital, né, é um mecanismo de proteção aos dados? Priscila, essa é uma pergunta muito importante. Nós já vamos entrar aqui no nosso próximo grupo de slides, que eu chamo aqui de pontos de atenção, onde eu respondo isso lá com mais detalhe, tá bom? Certo. Deixa eu ver se tem mais alguma. Mariusha, espero estar pronunciando correto aqui, Mariusha. Então, aplicativos bancários, mesmo com senhas eletrônicas, não são seguros. Pergunta, como navegar de maneira mais segura, inclusive em aplicativos bancários? Os aplicativos bancários, Mariuca, é um universo que eu conheço muito bem, porque por 6 anos eu fui diretor de operações de uma empresa que fazia o deploy, a implementação de segurança para bancos. Então, esses aplicativos, eles, quando são acionados no seu smartphone, por exemplo, ou através do seu computador, eles criam um ambiente que nós chamamos de ambiente blindado. Esse ambiente blindado evita que ações maliciosas façam a captura da sua senha ou das suas credenciais, tá? Então, nesse aspecto, os bancos já há muitos anos, isso é um segmento que eu atuei assim por anos em segurança bancária, vem adotando uma série de medidas para minimizar ao máximo o risco dessa intrusão, tá? Mas, quando a gente falar aqui de pontos de atenção, eu vou falar de uma série de dicas que ajuda a fortalecer ainda mais essa proteção. A gente tem aqui, o Lucas, ele expõe aqui, basicamente, a preocupação dele sobre as câmeras, né? E o acesso à câmera tanto do aparelho mobile quanto dos computadores por terceiros. Vou ler aqui um trechinho que ele mandou duas vezes, né? Mas eu vou ler aqui a primeira. Existe alguma forma de capturar através das nossas câmeras, tablet, celular? Tem alguma forma de ter acesso, né? Tem pessoas que usam fitas nas câmeras, né? Isso vendo lá o Mark Zuckerberg, Lucas Ribeiro. Lucas, existe forma, olha só a minha câmera. Consegue chegar aí? Ó, isso. Tanto o meu celular como o meu notebook e lá em casa, onde tem câmera, eu também uso a fita. Porque sim, existem formas diversas de você ativar essas câmeras e as pessoas não saberem. Então, por exemplo, já respondendo essa questão, se você tem, por exemplo, no seu quarto, uma câmera digital ligada ao seu computador, é sempre interessante você deixar essa câmera voltada para a parede ou com adesivo. Só tirar esse adesivo quando você for utilizar. Porque se a sua máquina estiver infectada com algum tipo de dispositivo, potencialmente, não estou falando que isso acontece sempre, potencialmente pode ser ativada, tá bom? Mas aqui também em ponto de atenção eu falo mais sobre isso. Eu vou ler aqui um comentário da Narlete, eu acho que é a reação de todos aqui do chat, né? Acho que é comum a todos, né? Um pouco do espanto. Ela fala assim, então quer dizer que de um jeito ou de outro estaremos expostos a esse tipo de invasão de dados, né? Um tom meio de preocupação, né? Que nos passa aqui. Narlete. Narlete, de fato, isso é um dos grandes problemas da sociedade digital atual, né? Por esse motivo, entre outros, que começou a surgir essas legislações de proteção de dados. Porque as empresas, as corporações, estavam usando dados pessoais de forma massiva e transformando esses dados pessoais em moeda.
Então, houve preocupação dos estados, essa preocupação começou de forma muito acentuada na Europa, de gerar legislação para minimizar, para controlar, para aplicar um freio nesse uso massivo, nessa intrusão na privacidade, na intimidade das pessoas. Da mesma forma, essa legislação brasileira é mais um elemento que vem contribuir para tentar regular esse mercado. Lógico que a gente sabe que uma legislação ela não consegue regular 100%, mas se vocês verem o slide anterior, as multas chegam a 50 milhões de reais. Ou seja, é um sinal muito claro que as empresas que continuarem a utilizar dados, a fazer uma violação de privacidade de forma não ética, sem autorização, sem o amparo legal, estão sujeitas a sanções legais, né? Então, isso é uma questão. Por isso que é importante nós termos uma série de cautelas. Então, eu, por exemplo, as minhas configurações de mídias sociais são todas configurações privadas. Eu só aceito nas minhas redes pessoas que eu conheço. Eu não aceito pessoas que eu não tenho uma proximidade muito grande. Eu tenho esses cuidados, né? Esses dispositivos de imagem, eu coloco um adesivo, como eu acabei de mostrar aqui. Então, a gente precisa aprender a conviver nesse mundo digital. Exemplo, quando a gente para um carro, a gente vai a um show à noite, né? Daí, quando você para o carro, você tenta parar o carro próximo do local mais iluminado. Quando você está voltando para o carro, você volta com um pouco mais de atenção para ver se não tem ninguém estranho ali por perto. A gente precisa desenvolver essa cultura de desconfiança e de alerta, que eu chamo de cultura de prontidão, também nesse ambiente digital, tá? Então, eu vou avançar aqui um pouquinho mais nesses pontos de atenção e daí a gente volta a interagir. E, por gentileza, se alguma questão que os senhores têm e eu não conseguir responder agora, e não conseguir responder até o final, eu peço a gentileza depois de colocar lá no nosso fórum, que vai ficar aberto, né? Que daí eu interajo lá. Inclusive, essa questão do alto-falante, eu vou pedir que coloque lá só para eu me lembrar de passar o link para vocês, tá bom? Sobre a questão do tempo, tá ok? Nós podemos avançar? Sim, todos aqui, a maioria comentou que pode avançar, tá bom, podemos... Perfeito, então. Então, vamos mais. Até meia-noite. Opa! Então, tá bom. Então, alguns pontos de atenção. Então, eu vou começar sobre as senhas, né? Então, essa regra, que é uma regra antiga, né? Ou seja, quando eu for colocar uma senha, sempre é importante essa composição de senha ser um conjunto de letras e números e caracteres especiais. Evitar palavras do seu dia a dia, ou até mesmo palavras como que fazem parte da sua profissão, ou fazem parte de dados pessoais, como o nome do pai, o nome do seu animal de estimação, a marca do seu carro, a placa do seu carro. Essas senhas, como a gente viu logo no início com aquele site, que talvez alguns dos senhores tenham testado, dependendo da senha, ela pode ser quebrada muito facilmente. A melhor senha é o que nós chamamos tecnicamente de senha-frase, o passphrase. A senha-frase é uma senha longa, que é uma frase. Então, um exemplo. Isso aqui pode parecer estranho, né? Então, eu botei aqui, eu sou... Veja que tem aqui uma variação de letras maiúsculas, né? Minúsculas e caracteres especiais. Eu sou o mais inteligente do universo, @1739. Então, eu, por exemplo, as minhas senhas, né? São senhas desse tipo. Eu sou o melhor aluno de doutorado da universidade, daí @4597. Porque perceba que essa senha é uma senha que toda vez que eu uso, eu também gero um alto incentivo para mim. Porque eu sou o mais inteligente, eu sou o mais bonito, percebe? Então, é uma senha que também funciona como uma massagem ao meu ego, né? Então, eu vou internalizando. E fácil de memorizar. E fácil, também, né? Eu não vou esquecer que eu sou mais bonito, né? Posso até não ser, mas eu vou acreditar que eu sou. Então, assim, uma sugestão de senha forte, então não precisa ser uma senha forte com um monte de caracteres malucos, né? Mas talvez uma composição, assim, dessas questões. Eu quero passar no concurso tal, eu quero alcançar tal objetivo nesse ano de 2019. Então, você pega essa coisa que você quer e começa a conjugar isso com alguns caracteres especiais, com algumas conjunção de letra maiúscula, minúscula. Toda vez que você informar a sua senha, você está reforçando para você mesmo aquilo que você quer e você está usando uma senha forte. Eu vou deixar a pergunta aqui, daqui a pouquinho eu vejo a resposta, se para vocês faz sentido esse tipo de senha. Mas é uma sugestão, eu nunca tive uma senha hackeada, pelo menos que eu saiba. Vou avançar um pouquinho mais em questão de senha, né? Então, é importante também uma troca periódica de senha, né? E também evitar a mesma senha para diferentes plataformas.
Por quê? Porque se alguém quebra uma senha sua, por exemplo, no Gmail, e você usa essa mesma senha para o Instagram, para o Facebook, para outras coisas, a pessoa quebrou todas as suas senhas. Bom, mas eu sei que guardar senha na cabeça é uma coisa difícil. Existe uma série de apps, aplicativos, que eles criam o que nós chamamos de cofre virtual. Eu coloquei aqui a lista de alguns deles. O KeePass, o Dashline e o LastPass. Existem outros. Esses aplicativos aqui são aplicativos que você guarda a senha virtualmente dentro de um cofre criptografado. Para quem não sabe o que é criptografia, são códigos matemáticos que embaralham o conteúdo da mensagem. E somente quem tem a chave consegue abrir. Então, esses aplicativos aqui, vários deles já possuem integração automática com Gmail, com Instagram, com Facebook. Então, daí eu começo a responder uma pergunta que alguém fez, se guardar as senhas nos cookies é inseguro. A minha resposta é, eu não recomendo. 2 motivos, e daí eu já começo a entrar no outro tema. Hoje, muitas das nossas operações no dia a dia são realizadas através dos smartphones. Muitas vezes nós usamos mais isso aqui do que o computador. E se eu perder esse dispositivo e um terceiro tiver acesso a ele, tudo que estiver logado aqui, o Instagram, o Facebook, a conta do meu banco, a pessoa automaticamente vai ter acesso. Caso concreto, está lá no escritório esse caso, a gente está tratando esse caso. Uma repórter aqui em Brasília perdeu o aparelho dela. A pessoa que achou conseguiu quebrar o padrão de acesso ao aparelho. Entrou no banco dela, fez uma transferência de 15 mil reais, pegou um empréstimo, aqueles empréstimos pré-aprovado, transferiu o valor também. Como ele tinha acesso a tudo dela, inclusive a conta Gmail, criou uma conta no Internet Bank, num banco digital, com esses dados dela, e também foi lá no banco digital, gastou o valor máximo em compras online, e agora a gente está com a situação lá no escritório, ela tentando cancelar essas compras através do banco. Qual foi a resposta do banco? Não vou cancelar. Por quê? Porque você não foi fraudada. Você perdeu o seu aparelho. E, então, eu não posso fazer nada. Não foi uma fraude. Então, percebe? Então, quando você deixa as suas senhas automaticamente gravadas em cookies, e se você está falando desse tipo de aparelho aqui, dispositivo de smartphone, e se você perde e um terceiro tem acesso a ele, você pode estar numa situação de muita vulnerabilidade. Então, você guardar a sua senha. Bom, daí, primeiro passo, você usar passphrase. Você guardar a sua senha dentro desses apps que criam cofres virtuais, e vários deles têm a integração com as plataformas, você cria uma barreira maior de proteção. Porque agora, quando você precisa autenticar, você abre o app e ele vai lá, autentica para você e você acessa. Quando você terminou de interagir com a sua plataforma, você faz o seu logout, você não precisa guardar a senha de cabeça, você vai agora guardar a senha do seu app, que vai ser uma senha longa. Então, essa é uma sugestão, tá bom? A gente tem aqui 2 perguntas sobre as senhas, né? A primeira, a Tatiana Capel. Desculpa. Vamos lá. O Mauro Sá. Existem alguns sites que limitam a senha em 8 caracteres. Isso pode ser um sinal de má-fé do site, não permitindo uma senha tipo frase? Não, necessariamente não quer dizer que é uma má-fé, né? Pode ser uma fragilidade da plataforma de construção do site. Ou o engenheiro que desenvolveu o sistema, ele não teve preocupação com segurança. Talvez ele teve preocupação com funcionalidade, mas não com segurança. Então, necessariamente não quer dizer que seja má-fé, tá bom? O Paulo também comenta aqui. Muitas senhas de cartão e de internet banking são apenas números, entre 4 e 8 dígitos. A variação de caracteres é limitada nesses casos. Perfeito. Isso é um problema de fato, né? Quando você tem esse tipo de senha, por exemplo, senha de cartões ou senhas bancárias, que te limita a uma quantidade mínima de caracteres. Mas nesse caso também é importante observar que se essa sua credencial bancária é utilizada através de uma origem de fraude, o banco tem a obrigação legal de ressarcir. Mas até mesmo nessa plataforma, os bancos começam a desenvolver o que nós chamamos de autenticação de 2 fatores. Daqui a pouquinho eu falo sobre a autenticação de 2 fatores. E a última aqui, a Priscila coloca, né? No sistema iOS, tem um sistema próprio que guarda senhas. É a mesma questão dos cookies? Eu acredito que também seja um cofre, né, na questão do iOS. Um voucher. Né? Priscila, se for, como o Vitor falou, né, se for um cofre, né, que guarda senhas,
aí a gente está falando de coisas semelhantes a esses apps, tá bom? Agora, tá bom, vou avançar aqui, depois eu trago para vocês outro exemplo. A gente volta aqui. Então, ainda na questão da senha, é muito interessante quando disponível você autenticar o que nós chamamos de senha de 2 fatores. 2FA, Two Factor Authentication. Essa senha de 2 fatores é um tipo de senha onde você entra com o seu usuário, a sua senha, e daí você recebe, por exemplo, no seu smartphone, um outro elemento para poder fazer a confirmação de que é realmente você. É uma filosofia de quem é você? Eu sou o usuário tal e essa é a minha senha. E daí quando você recebe o segundo fator o que você tem? Eu tenho esse segundo fator. Então, por exemplo, lá no Gmail, se vocês navegarem nas configurações, vocês vão identificar a autenticação de 2 fatores. A maioria das pessoas eu sei que usa o WhatsApp. No WhatsApp, você pode habilitar a autenticação de 2 fatores. Se você habilitar a autenticação de 2 fatores no WhatsApp, você já se protege desses golpes de clonagem que vem acontecendo no WhatsApp. Clonagem de celular. Quando você autentica, por exemplo, no WhatsApp, a autenticação de 2 fatores, automaticamente os fraudadores não conseguem mais clonar o seu WhatsApp. Então, isso é um processo muito simples, né? Então, eu sugiro que quando o site, por exemplo, então daí eu vou voltar na questão dos bancos que o colega respondeu. Por exemplo, eu uso um banco, eu não vou falar o nome do banco aqui, porque todos os bancos têm recurso semelhante. Mas o meu banco, ele tem um critério de autorização de 2 fatores. Quando eu vou fazer uma transação bancária, eu vou fazer uma transferência de valor ou um pagamento de conta, eu vou lá, coloco a minha agência, a minha senha, a minha agência, a conta, a minha senha, entro na plataforma do banco. Daí eu vou lá autorizar o pagamento de uma conta, eu vou fazer uma transferência. Eu faço isso e ele pega aqui o meu PIN, o meu code que está no meu celular. Então, ele faz uma checagem de um segundo fator para saber se o que você tem. Ou seja, somente eu vou ter esse QR Code aqui. Outra pessoa não tem. Então, perceba que esse tipo de mecanismo chama-se de tokens, né? Esses tokens que os bancos nos oferecem é uma autenticação de 2 fatores que busca minimizar aquele risco das senhas numéricas somente. Tá bom? Vou avançar um pouquinho mais aqui. Questão de Wi-Fi. Isso, pessoal, isso é muito perigoso. Por exemplo, eu estou lá num show, eu estou no restaurante, e daí eu cheguei no restaurante, a primeira coisa que as pessoas pedem, antes mesmo da comida, é a senha do Wi-Fi. Isso quando tem senha, porque muitos restaurantes nem senha tem. Você no restaurante já vem assim no cardápio, na primeira página, não é? A primeira página do cardápio, se vocês notarem isso, vocês vão ver que isso acontece, né? A primeira página do cardápio não é nem a oferta do que o restaurante tem, é qual é a rede Wi-Fi do restaurante. Ou qual é a senha, depois que vem a oferta de comida. Ou você entra no restaurante, já tem grande assim, ó, nas paredes. Não tem um alerta assim, ó, se houver um incêndio, saia por aqui. O que tem grande assim é, nossa senha do Wi-Fi é esta aqui. Isso é muito perigoso, porque todas as vezes que eu uso um Wi-Fi gratuito, eu posso estar usando a máquina de um hacker. Eu posso estar dentro de uma rede não confiável. E quando eu passo os meus dados através de uma rede não confiável, eu posso estar passando isso através de uma máquina do atacante. Eu estou falando isso porque durante anos da minha vida, eu fiz um trabalho que chama-se hacker ético. Quando eu chegava em aeroporto, eu habilitava no meu notebook um Wi-Fi gratuito. Embraer 25, Embraer 13, né? Gol 17, o nome do meu hotspot. O quanto de pessoas que conectavam naquilo ali por ser gratuito, lógico que eu não ficava pegando a senha de ninguém. Eu fazia só experimento. Por quê? Porque nós não temos essa cultura de ficar atento e ter a desconfiança de que um Wi-Fi aberto, ele pode ser a máquina de alguém mal intencionado que quer roubar meus dados, quer roubar minhas credenciais. Então, a gente tem que ter muito cuidado no uso desses Wi-Fi gratuitos. Restaurante é um perigo. Eu, por exemplo, posso ir aqui em Brasília num café, num restaurante, sentar sozinho na mesa, ligar meu notebook, pedir ali uma pizza, um sanduíche, um suco, colocar meu notebook. Se o restaurante chama, por exemplo, XPTO, eu coloco lá o nome do meu Wi-Fi, XPTO 12. E que estou lá. As pessoas vão chegar no restaurante, vão ver lá aquele XPTO 12 e falar assim, ah, isso aqui é o Wi-Fi do restaurante, vão se conectar. Estão se conectando na minha máquina. Então, enquanto eles conectam minha máquina, eu estou ali comendo, lanchando e pegando a senha deles, estou verificando onde estão navegando, os e-mails que eles estão mandando, se eles estão comprando. Então, perceba que o uso de Wi-Fi gratuito é um risco muito grande. Na questão do Wi-Fi, a gente vai entrar, por exemplo, na questão das universidades, né?
Tem muitas universidades que fazem ali, vamos dizer assim, um cadastro do equipamento para o aluno, né? Olha, o aluno só pode se conectar na rede da universidade se ele tiver com esse equipamento, com esse usuário, com essa senha, né? Através do Captive Portal, enfim. Mesmo nesses casos de vinculação para o MAC Address, vinculação para o Captive Portal, eu tenho esse risco? Não, nessa situação que o Vitor acabou de desenhar, há uma vinculação do MAC Address. O MAC Address é o endereço de máquina da placa de rede, né? Então, quando você faz essa vinculação, você reduz esse risco. Porque daí você fala que aquela credencial é como se o MAC Address, o endereço de máquina, fosse um segundo fator. Quer dizer, quem é você? Eu sou fulano. E o que você tem? Eu tenho esse MAC Address. Ou seja, eu tenho essa máquina. Então, funciona ali como segundo fator, né? Então, isso minimiza esse risco. Agora, ainda nessa linha, né? Daí já avançando na questão do que o Vitor colocou. Mesmo que eu tenha algum tipo de Wi-Fi. Então, por exemplo, assim, eu tenho um Wi-Fi gratuito que ele fala assim, olha, para você usar essa rede, você precisa informar o seu e-mail e o seu CPF. Olha o quão perigoso é isso. Se você não conhece a rede, você não sabe quem é o dono daquele Wi-Fi. Na universidade, talvez você saiba quem é o dono. Mas se você está num restaurante ou em algum ambiente que fala assim, não, é um Captive Portal. Né? Um Captive Portal é uma plataforma que vai pedir para você informar ali assim, um e-mail e algum outro dado. Daí fala assim, para você se conectar meu Wi-Fi, informa o seu e-mail e o seu CPF. De cara, você já deu para alguém o seu e-mail e o seu CPF. Gratuitamente, se você não conhece aquela rede. E daí, se aquilo for uma rede de uma máquina hacker, daí você vai começar a dar muito mais dados para ele, à medida que você navegue. Então, muito cuidado, tá? Com essas redes abertas assim. Eu estou falando isso de quem, durante anos, atuou no mercado fazendo um trabalho de hacker ético. Isso é extremamente vulnerável. A gente tem também casos, né, de Captive Portal, né, restaurantes e tudo mais, que eles têm a seguinte filosofia, assim, olha, entre na nossa rede, curta a nossa página, daí você está liberado para navegar, né? Então tem algumas pegadinhas também, eu só vou curtir, mas nesse só vou curtir, o restaurante já sabe ali quais são os outros lugares que você vai, já sabe uma série de outras coisas ali vinculadas à tua rede social. Nessa linha do que eu estou falando, por exemplo, esses jogos, né, que aparecem no Facebook. Veja como você vai estar daqui a 20 anos, né? Veja com qual ator que você parece, daí você vai lá e clica. Quando você dá aquele consentimento, aquele app começa a coletar na sua máquina uma série de informações. De novo, eu vou lá na pergunta do colega. Mesmo que você esteja com uma aba anônima, quando você deu aquela autorização, aquela aba anônima vai se tornar ineficaz. Tá? Vou avançar um pouquinho mais. Muito cuidado também com spam e sites, né? O spam são essas mensagens que nós recebemos, onde você é induzido, é convidado a clicar num link. Por exemplo, quando passa o carnaval, é comum aquelas mensagens. Veja aquelas fotos do carnaval. Quando vai chegando as eleições, você começa a receber mensagem. O seu título eleitoral está bloqueado. De repente, você nem tem conta no Banco do Brasil, por exemplo, e recebe um e-mail falando assim, a sua conta no Banco do Brasil está sendo bloqueado. O seu nome vai entrar no Serasa. Daí você fica assustado, vê aquela mensagem, vai e clica naquele link. Daí, quando você clica naquele link, muitas vezes é o vetor para a infecção do seu computador. A partir dessa infecção com um Trojan, por exemplo, Trojan é um dispositivo malicioso, é possível, dependendo do tipo de Trojan, a pessoa acionar a sua webcam, acionar o seu microfone, ligar ou até mesmo desligar a sua máquina. Então, nós temos que ter muito cuidado com essas mensagens desconhecidas, né? Também ter muito cuidado com os apps de comunicação, no sentido de quando você receber mensagens sugerindo que você clique em determinado link de alguém que você não conheça. Isso pode ser um link que está querendo infectar o seu dispositivo. Então, muito cuidado com esses links não conhecidos, né? Cuidado também com e-mails de pessoas que não fazem parte do seu ciclo de contato. Então, de repente, né, que são os e-mails de spam, ou algum e-mail que pode ser de algo que tenha seu interesse, mas você fala assim, mas que estranho isso. Se você fizer essa pergunta a você, mas que estranho, pense 2 vezes antes de clicar, porque isso pode estar te levando para um site malicioso, ou isso pode estar abrindo as portas para entrar algo que possa vir a infectar as suas máquinas. Mais à frente eu falo um pouquinho mais sobre isso, como a gente minimizar esse risco, tá bom? Então, cuidado demais com os downloads de programas, de fontes que você não conhece. Então, por exemplo, olha, eu preciso de um programa para poder fazer editoração de imagem. Daí você vai lá no Baixa Aqui.
Eu não tenho nada contra o Baixa Aqui não, tá? Só um exemplo, né? Daí você vai lá no Baixa Aqui e acha o programa dos seus sonhos. Tem que ter cuidado, porque junto com aquele programa pode estar vindo um vírus, pode estar vindo um Trojan, né? Cuidado com a instalação de apps fora das lojas oficiais. Então, você tem a loja do Android, você tem a loja do iOS. Então, o melhor quando você vai baixar um app é você baixar da loja oficial. Nunca você navegando num site qualquer, acha ali um app e ele fala assim, instale o nosso app, e você instala direto do site. Porque os apps das lojas, eles passam por um critério mínimo de verificação se ali dentro não tem algo malicioso. Quando você baixa um app de um site qualquer que você não conhece, você pode estar trazendo para dentro do seu ambiente digital, para dentro da sua casa digital, algo malicioso. Quando você instalar um app, sempre leia a política do que ele vai ter acesso. Por exemplo, existe um app chamado Lanterna, existem vários apps lanternas, né? Mas um específico, que a única função dele é acender a lanterna. Acender o flash do seu smartphone para funcionar como uma lanterna. Mas quando você lê, por exemplo, ao que ele vai ter acesso, tem assim, ó, eu vou ter acesso às suas fotos, aos seus vídeos, à sua agenda de contato, às suas mensagens SMS, ao seu localizador. Olha só, para que um app chamado Lanterna, que só liga e desliga o flash, precisa ter acesso a esse mundo de coisas? Então, é muito importante a gente sempre estar lendo essas políticas. E daí, nesse sentido, em relação a sites e apps, então é interessante que nós tenhamos um antivírus atualizado. Antivírus resolve 100% dos problemas? Não, mas ajuda. Ajuda muito. Então, eu vou, por exemplo, mostrar aqui o meu celular. Por exemplo, o meu celular, se vocês perceberem, ele tem aqui o pedido de uma... Tá aparecendo lá? Ele tem aqui o pedido de uma senha para poder acessar o dispositivo. Então, eu vou colocar minha senha. Vocês não vão ver, né? Pronto, coloquei uma senha e abri o dispositivo. Agora, eu quero abrir um aplicativo. Então, vamos supor que eu queira abrir o WhatsApp. Quando eu clico no WhatsApp, ele me pede uma outra senha. Percebe? Ou seja, no meu celular, daqui a pouquinho eu falo sobre esse aplicativo, eu tenho um aplicativo que dentro desse aplicativo, ele é como se fosse um cofre. Todos os aplicativos que para mim são sensíveis, eu coloco dentro dele. Então ele me pede duas senhas. Quando eu vou acessar meu Gmail, por exemplo, ele me pede uma senha para acessar o aplicativo Gmail e depois ele me pede a senha do Gmail. Por que isso? Porque se eu perder esse dispositivo aqui, a pessoa vai poder ter acesso a esses meus dados pessoais, essas minhas contas, as minhas conversas no WhatsApp, aos meus e-mails de Gmail, aos vídeos que eu acesso, ele vai ter que quebrar a senha do aparelho, depois ele vai ter que quebrar essa senha do meu cofre, e depois ele vai ter que quebrar a senha da minha plataforma, percebe? A pessoa tem que quebrar 3 senhas, ou seja, ela tem que estar muito disposta a descobrir sobre a minha vida. Então, são cautelas que nós precisamos aprender a ter nesse mundo digital. Então, tá. Então, é importante ter um antivírus, né? No seu celular também, Nós não podemos esquecer que o celular é um computador. O celular, tecnicamente, nada mais é do que um computador. Na verdade, um computador com uma grande capacidade de processamento. E que nós usamos mais do que o computador físico. Quando eu dou aula de digital, eu pergunto para meus alunos assim, olha, se eu chegasse na sua casa com uma intimação judicial, e essa intimação judicial, eu pergunto para os senhores aqui, ela te dá 2 opções. Ela fala assim, ó, ou você deixa eu pegar e vasculhar o seu quarto, opção 1. Ou opção 2, você me entrega o seu celular desbloqueado. Eu quero que vocês respondam aqui, opção 1 ou opção 2. Eu cheguei em você com essa intimação. Me deixe vasculhar o seu quarto, opção 1. Me entregue o seu smartphone desbloqueado, opção 2. Responde aqui, por favor, qual a opção que você me daria? Escreve aqui o Pedro, opção 1, o pessoal comentando aqui sempre opção 1. Ué, então vocês preferem a opção entrar no quarto, né? Veja, olha só, por quê? Porque aqui dentro existe muito mais informação pessoal, confidencial, com quem você fala, o que você fala, quando você fala, do que no seu quarto. É capaz de eu chegar em você com essa intimação, você falar assim, ó, por favor,
Entre, fique à vontade. Vou, inclusive, fazer um cafezinho para o senhor poder ficar mais confortável. Ninguém quer dar o smartphone desbloqueado para ninguém. Por isso que é importante nós termos essa cautela de ter aplicativos ou esses cofres virtuais para proteger a nossa privacidade, a nossa intimidade dentro desses dispositivos que nós somos tão dependentes deles hoje em dia. Vitor. Eu tenho uma pergunta agora minha, né? Você tratou agora de intimação, de privacidade dos smartphones e tudo mais. Eu não lembro agora onde que eu vi, né? Mas no caso, por exemplo, vamos supor, uma blitz policial e tudo mais, uma investigação, qualquer coisa, um policial parar e pedir para que eu desbloqueie o meu aparelho. Isso pode acontecer? Eu sou obrigado mesmo a desbloquear o meu aparelho? Ou é como um sigilo de correspondência, vamos dizer assim, sigilo de correspondência, similar ao que acontece na minha casa, ali, vamos dizer, nesses termos, tá, né? Até onde vai o direito privado no dispositivo, o que é, o que não é. Esse exemplo do Vitor é um exemplo muito rico, né? E aí tem duas situações. Por exemplo, se eu uso o eCNH, todo mundo sabe que o eCNH é a carteira de motorista digital. Hoje no Brasil, você não precisa mais andar com a carteira de motorista física. Você pode instalar um app chamado eCNH. Então, daí você dispensa isso, o uso da carteira de motorista física. Se é uma situação de uma blitz, por exemplo, que o policial pede o seu documento de habilitação e você não usa mais o documento de habilitação físico, você pode abrir para ele a sua habilitação digital. E você mostra para ele. O policial não pode pegar o seu celular e sair da sua zona de alcance visual para constar alguma coisa. Ele tem que constar na sua mão. Certo. Agora, se não é essa situação, você não tem obrigação nenhuma. A sua privacidade, o aparelho celular, ele tem um conceito expansivo do conceito de domicílio, com algumas limitações, ao aparelho celular. Ou seja, o domicílio só pode ser violado ou só pode ser checado mediante uma ordem judicial. O mesmo aplica-se isso aqui. Não se pode um policial determinar que você bloqueie. Você não tem obrigação nenhuma de fazer isso. Isso é uma violação do seu direito à privacidade, a seu direito à intimidade. Tá bom? Certo. Então, vou avançar. Posso? Pode. Vou avançar um pouquinho mais. Então, backup. Bom, como a gente está falando de muitas informações sensíveis, pessoais, é muito interessante que nós tenhamos também a cultura de gerar backup. Até mesmo backup dessas coisas. Então, eu vou falar sobre mim. Por exemplo, lá em casa, eu tenho um outro aparelho, um aparelho mais simples, onde os principais aplicativos que eu uso lá também estão configurados. Meu Internet Banking, minha conta do WhatsApp. Por que eu tenho um segundo aparelho lá em casa mais simples, configurado? Porque se eu perder esse aqui, rapidamente eu tenho acesso às minhas principais contas, para poder mudar minhas senhas, para poder avisar as pessoas que eu perdi meu aparelho, para não ser vítima de golpe de fraude. Lá no escritório, infelizmente, nós temos tido muito caso de pessoas que perdem o aparelho. Por que isso é importante? Porque eu tenho uma formação técnica, né? Mais de 20 anos eu atuei na área técnica. Você não acessa um aparelho somente através dessa interface visual. Você pode acessar um aparelho de uma forma que nós chamamos de forma RAW, de nível básico, né? Então, eu posso conectar meu aparelho no computador e acessar esse aparelho aqui, o sistema de arquivos dele em baixo nível. Então, quando eu acesso esse sistema de arquivo aqui em baixo nível, eu passei por todo o sistema de autenticação. E eu posso começar a vasculhar isso aqui como se fosse um HD. Então, assim, as minhas senhas ajudam para quem? Para quem não tem conhecimento técnico. Se isso aqui cair na mão de alguém que tem um pouquinho mais de conhecimento técnico, ele bypassa esses mecanismos. Uma pergunta agora, né? Por exemplo, vou pegar um caso exclusivo, né? Por exemplo, os aparelhos da Apple. Né? Do aparelho da Apple, acima, acho que, salvo engano, do iOS 10, 11, ele já é criptografado. Ótimo, né? Então, perfeito. Mesmo que eu pegue aqui o cabo USB, ele espete no computador, faça um acesso ali RAW, vá no nível básico do sistema, vai estar tudo embaralhado, tudo criptografado. É uma forma? É uma forma. Inclusive, isso que o Vitor acabou de falar está aqui no nosso material mais à frente. Então, por exemplo, nesse mundo digital, eu tenho que começar a também aprender a selecionar os meus dispositivos. Então, por exemplo, quando eu vou comprar um aparelho, daí lá tem um aparelho que custa, sei lá, R$100. Mas tem um outro aparelho que custa 120, mas esse 120 tem criptografia nativa do disco. Esse aparelho é o melhor. Por quê? Porque se ele tem criptografia nativa e eu vier a perder esse aparelho, esse tipo de acesso que eu acabei de escrever
não vai ter efeito. Porque se alguém acessar ele em baixo nível, tudo que está ali dentro gravado vai estar criptografado. Então, esse tipo de escolha, nós temos que estar atento. Uma outra questão, por exemplo, eu moro em casa, dentro de um condomínio aqui em Brasília. Daí, vira e mexe, eu chego lá, o meu porteiro, o senhor não tem lá um aparelho velho que possa me dar? Eu tenho, mas eu não dou. Por quê? Porque, tecnicamente, existem metodologias de resgatar os dados que estão aqui dentro. Então, por exemplo, uma pergunta, quando você vai se desfazer do seu aparelho antigo, o que você faz? Você vende ele no Mercado Livre? Então, perceba que se você simplesmente formata a formatação padrão dele e vender no Mercado Livre, se quem comprou isso é um técnico especializado, ele consegue ter acesso aos seus dados. Então, nós temos que ter essa cultura também de descarte seguro de dispositivos que armazenam informações. Porque senão eu posso estar entregando um universo muito grande de informação importante, sensível, para pessoas mal intencionadas. Eu não sou paranoico, não, mas eu sou cuidadoso, né? Então, é importante ter, então, um backup dos nossos trabalhos, né? É importante a gente lembrar que quando a gente usa essas nuvens gratuitas, eles estão ali fazendo mineração de dados. Eu já falei um pouquinho sobre isso lá atrás, sobre mineração de dados, né? E isso pode ser um ponto de vazamento. Criptografia, então isso que a gente acabou de falar, né? Então, a criptografia, ela garante privacidade, ela garante a segurança dos dados em caso de vazamento. Aqui estão um conjunto de softwares, o VeraCrypt e o GNU-PG, que é o PGP, que são ferramentas freeware que permite você criptografar um pendrive, você criptografar o seu HD. Por que isso é importante? Porque se houver uma intrusão, por exemplo, se o meu pendrive, ele tem ali uma partição toda ela criptografada. Se eu vou numa copiadora, coloco o pendrive, imprimo o documento e esqueço esse pendrive na copiadora, eu estou tranquilo quanto a isso, porque eu sei que ninguém vai conseguir acessar aquele conteúdo, porque ele está criptografado. Então, nós precisamos começar a desenvolver essa cultura de proteção dos nossos dados nessas mídias móveis que estão suscetíveis a serem extraviadas ou furtadas. Vou avançar um pouquinho mais, eu já estou indo para o final já. Eu sei que já tem 1 hora e pouquinho, mas eu estou indo para o final já, tá bom? Muito cuidado com espaços públicos, né? Aeroporto, elevadores, transporte. Então, por exemplo, você sai de uma reunião que você conversou alguma coisa importante, de valores, e você entra no elevador e continua a reunião dentro do elevador. Você não sabe quem está ao seu lado. Aeroporto é incrível, eu fico vendo. Eu entro no avião, sento, 10 pessoas entram falando no celular dentro do aeroporto, do avião. Não tem nada contra as pessoas falam no celular, né? Mas isso é um comportamento social. Tem pessoas que entram falando de valores, de negócios que fecharam. Ah, fechei um negócio de 100 mil com tal empresa. Nossa, você não sabe quem está sentado ao seu lado. Se aquela pessoa não está pegando aquela informação e podendo, de repente, ligar para aquela empresa e fazer uma contra-oferta mais barata. Eu tenho um caso concreto disso. Fazendo consultoria numa empresa, eu dei isso como exemplo, e a pessoa falou assim, aconteceu com o meu sogro. Meu sogro trabalha com empreiteira, ele entrou no avião, daí o cara que sentou lá dele estava falando do negócio que tinha fechado, ele conhecia a empresa, quando ele saiu do avião, ele ligou e fez uma oferta 20% menor e fechou o negócio. Complicado. Percebe? Então a gente tem essa cultura de conversar assim no espaço público, sem saber quem está ao nosso lado, né? A gente tem que estar atento, a gente é uma sociedade de informação. Hotel. Se você está hospedado no hotel, use o cofre do hotel. Por exemplo, você vai tomar o café da manhã, você está lá no seu computador mexendo. Daí você vai tomar o café da manhã, você sai para o café da manhã e deixa seu computador desbloqueado. Esse é o momento de risco. Alguém pode entrar ali e instalar. A pessoa precisa de menos de 1 minuto para entrar no seu quarto e instalar um dispositivo no seu aparelho. Né? Você sai, eu estou ali trabalhando no final da tarde, vou sair à noite para tomar um suco, fazer um lanche, daí você sai do quarto do hotel, deixa lá o computador aberto. Perceba que a importância de você ter senha, você fechar o dispositivo. Se o hotel oferecer um cofre e você puder colocar essas coisas, um pendrive, use essas coisas, porque você gera cadeias que dificultam o acesso de terceiros à informação sensível, né? Engenharia social. Eu não sei se todos conhecem o tema, mas engenharia social é uma técnica de coleta de informação, uma técnica de ganhar confiança das pessoas. Então, tenham muito cuidado com ligações, com sites, com e-mails, com conversas que tentem te induzir a um cenário de segurança, porque isso pode estar tentando ganhar a sua confiança para poder extrair mais informação de você. Engenharia social é uma técnica muito eficiente mesmo. Eu vou avançar porque tem mais algumas coisas, né? Pendrive. Olha, muito cuidado com o pendrive que você acha.
Um pendrive achado, ele pode ter dentro dele um Trojan invisível. Por exemplo, se você está ali na praça de alimentação e achou um pendrive ali em cima da mesa, a primeira coisa que a pessoa pensa é o que tem aqui dentro. A pessoa fica até louca, de repente, poder achar uma porta USB para espetar aquele pendrive. Daí, se ela espetar aquele pendrive e aparecer um arquivo assim, ó, não me abra, nossa, daí chega, treme a mão assim, entendeu? Se tiver um arquivo, não me abra, né? Confidencial. Então, tenha cuidado, porque isso é uma técnica de hackers para poder fazer a intrusão. Então, de repente, a sua rede, o seu sistema tem um monte de mecanismos de segurança, daí você achou um pendrive, daí falou assim, nossa, achei um pendrive. Daí vai lá, pum, coloca na sua máquina. Se você não tem um antivírus atualizado, esse pendrive pode ser o vetor de infecção. Existem pendrives que dentro dele existe uma configuração de microchip que ele é uma pequena portinha de comunicação remota. Quando você espeta, remotamente o hacker conecta ele e tem acesso à sua máquina. Então, tudo isso são vetores de Trojan de vírus. Ou pode ser vetor. Não estou falando que todo pendrive é isso. Eu estou falando que a gente tem que ter a cultura do cuidado. De se achar, não sair clicando, né? Ah, nossa, esse pendrive eu achei, meu antivírus está atualizado? Antes de plugar isso na minha máquina, eu vou ter certeza que meu antivírus está atualizado, para não ser vítima de uma infecção boba. Celular, já falei um pouquinho sobre isso, né? Só um detalhe do pendrive, tem riscos também, que muitas vezes esses pendrives, isso tem assim, casos e casos e casos na internet, de serem, por exemplo, não ser um pendrive, mas ser um dispositivo de queima. Sim. O que é isso? Um dispositivo, a hora que você conecta ele no seu USB, ele dá uma descarga elétrica e queima o teu aparelho. E isso, assim, tem casos e casos e casos e casos na internet disso. Pessoas, não, vou aqui deixar na praça de refeição. A pessoa faz isso só pelo medo prazer da maldade, vamos dizer assim, né? Não, eu estou falando, todos esses exemplos que eu estou dando são exemplos concretos, ou que eu já atendi no escritório, ou que eu já fiz quando eu atuava como hacker ético. Eu lembro que eu chegava em empresa para poder fazer intrusão, eu chegava assim com 2, 3 pendrives. Pronto, não fazia mais nada. Daí eu pegava, passava uma reunião, deixava um pendrive no chão, no corredor. Rapidinho eu estava com acesso dentro da empresa. Porque a pessoa instalava o pendrive, dentro dele tinha invisível, né, um Trojan. Você pode, por exemplo, as pessoas não sabem disso, mas eu posso criar um arquivo com o nome dele invisível. Eu coloco assim, aspas, 3 espaços em branco, aspas. O nome do arquivo é 3 espaços em branco. Percebe? Eu posso criar um arquivo chamado ponto, 2 espaços em branco. O nome do arquivo é um pontinho com 2 espaços em branco. Então, muitas vezes, essas são formas de eu criar arquivos invisíveis, que a pessoa coloca e não enxerga, mas ali dentro tem um Trojan. Então, a pessoa vai e instala o Trojan na máquina remotamente, ponto, eu estou dentro da empresa. Eu fiz isso várias vezes para poder mostrar por quê. Isso é uma questão de cultura, né? A gente não sair montando tudo. Então, aparelho com criptografia nativa, nós já falamos sobre isso, né? Então, talvez na hora de selecionar um dispositivo, a melhor escolha seja um dispositivo que tenha isso. Eu utilizo no meu aparelho esse Avast Mobile, para poder criar aquele cofre de senha que eu falei para os senhores. Eu não estou fazendo propaganda dele, não. Nem estou falando que ele é o melhor, né? Eu estou falando que é a minha escolha. Por algum motivo, não, porque isso me agrada. Mas poderia ser o Kaspersky ou outro qualquer, né? Então, esse é um aplicativo com custo relativamente baixo. Eu acho que no Avast eu pago R$12 por ano e ele tem um antivírus, ele tem um cheque de URL. Por exemplo, se eu recebo no WhatsApp um link, que é um link para Trojan, um link para vírus, automaticamente ele detecta isso, já me avisa, ou ele remove o link, né? Ele também tem um cofre de senhas e um cofre de aplicativos, onde todos os apps que eu considero sensíveis para mim, eu arrasto para esse cofre e ele me pede uma outra senha. Né? Eu já falei que eu tenho lá em casa um aparelho backup mais simples, né, com meus principais apps, né? Já falei também sobre o descarte de aparelho. Então, cuidado na hora de você descartar. Descartar se você vai vender para terceiro, se você vai passar para alguém. Aquela formatação de fábrica não é suficiente para poder zerar as informações. Tá? Bom, dito isso, e antes de entrar aqui de fato no finalzinho mesmo, que é essa referência, eu vou abrir mais um espaço para a gente poder interagir com questões. Certo, vamos lá. O Mauro de Sá fez uma pergunta e o Paulo reforçou também que era a pergunta dele. Fiz a seguinte pergunta. Sobre download de programas e apps. O Linux oferece uma segurança melhor, visto que a maioria dos programas ditos, né, vamos dizer assim, a maioria dos vírus, a qual se refere aqui, é escrito para rodar na plataforma Windows. Né? A gente tem esses casos aí, né?
Tá bom, olha só, eu conheço muito bem o ambiente Linux e o ambiente Unix, né? A minha formação toda na computação foi em ambiente Unix, sistemas Sun OS, sistemas AIX, sistemas SCO. Eu conheço muito bem as famílias de BSD, que são os FreeBSD, OpenBSD e também as famílias Linux. De fato, eles são mais seguros no sentido de que a maioria dos atacantes, eles atuam no atacado. Então, ele vai gerar um Trojan para onde tem a maior possibilidade de infecção. E a gente sabe que a maioria massiva dos usuários usa sistemas Windows. Então, a maioria dos Trojans, dos vírus, são para plataformas Windows. Isso não quer dizer que não existam Trojans também para o ambiente Linux, mas a quantidade é menor. É só a gente pensar que hoje 99,9% dos aparelhos mobiles são base Unix, né? São base Android Unix. E exatamente. iOS são kernel Unix ali por baixo. Exatamente. O iOS ele é um kernel derivado da família BSD. Certo. A gente tem aqui o Mauro também, ele reforça aqui, né? Estes novos bancos digitais que não têm agência física, até que ponto podemos confiar nas nossas informações nestes apps de banco? Mauro. Isso, Mauro sabe. Mauro, assim, essa tendência dos bancos digitais é uma tendência irreversível, né? A questão da confiança é que esses bancos, quando são criados, como eles são integrantes do sistema financeiro, eles são fortemente regulados pelo Banco Central. E o Banco Central tem um conjunto de normas muito grande em relação a esses bancos. Esses bancos também estão sujeitos a um conjunto de normas chamadas Sarbanes-Oxley. A Sarbanes-Oxley é um conjunto de normas que vai dizer respeito também aos acordos de Basileia, Basileia 1, Basileia 2, Basileia 3, que são acordos internacionais de proteção bancária. Então, toda estrutura financeira e econômica que integra o Sistema Nacional de Pagamentos, elas têm que estar aderente às Basileias. Atualmente, nós estamos na Basileia 3. A Basileia 3, ela traz uma série de regras de segurança. Esses bancos, se eles têm operação em bolsa de valores internacional, eles têm que estar aderentes também a Sarbanes-Oxley, que é uma lei americana. Então, nesse sentido, eu tendo a dizer que esses bancos têm um critério de segurança elevado. Porque para ele conseguir se inserir no mercado, que nós chamamos de mercado de pagamento, o Sistema Nacional de Pagamento, né, sem oferecer risco ao mercado, eles têm que estar compliance com as basileias, eles têm que estar compliance com as melhores práticas de mercado, tá bom? A gente tem aqui uma pergunta, né, muito pertinente da Tatiana Capel. Só para contextualizar, o nosso público hoje são professores, coordenadores, supervisores, educadores de obras sociais que nos acompanham, né, então tem acesso com adolescentes, crianças, né, e tudo mais. E ela coloca aqui: como podemos orientar melhor nossos alunos para formar pessoas que pensam, se preocupam e conhecem estes riscos? Só hoje percebi este perigo. Como usar uma linguagem fácil para eles? Tatiana, esse é um grande desafio, né? Começar a conscientizar essa geração digital desses riscos. Isso é um grande desafio em várias dimensões. A primeira dimensão é que essa geração com DNA digital, ela já nasce com um conceito de privacidade diferente dos nossos. Essas crianças, elas mandam nudes com frequência, porque isso faz parte da geração deles. Eles fazem check-in nos espaços que eles vão, eles compartilham informação, esse universo todo, porque para eles as esferas da privacidade é diferente para nós. Então, a linguagem mais fácil é inserir-se no mundo deles, no mundo dos games. Então, fala assim, olha, você gosta de game? Gosta de game. Qual game que você joga? Eu jogo o jogo tal. Daí perguntar, olha, e se você perder a sua senha, o que você perde? Ele vai ficar desesperado. Porque nesse game ele tem lá uma espada mágica, ele tem uma capa mágica, ele tem um superpoder, que ele levou horas tentando conquistar aquele superpoder, conquistar aquela capa mágica. E se alguém tiver acesso àquilo, ele vai perder aquilo. Então ele não quer que ninguém tenha acesso àquilo. Então, muitas vezes, um caminho que eu dou muito palestra em escolas, né? Que eu vejo que, assim, que é muito fácil sensibilizar essas crianças sobre a importância disso, primeiro, usar como exemplo essas coisas que fazem parte do dia a dia deles. Principalmente os games. E daí depois que você consegue captar a atenção deles com esse exemplo do games, daí começa a desenvolver esses outros atributos, né? Dos cuidados, então, com a segurança da senha. Por exemplo, com as crianças, olha, não é tema dessa palestra nossa aqui, mas é um tema que eu trato que eu acho importante.
Por exemplo, quando você entrega um smartphone para uma criança de 8, 10 anos, você colocou essa criança numa rede, que nós vimos ali mesmo, nos gráficos, né? Que tem 4,5 bilhões de pessoas. Nessa rede tem pedófilos, tem tudo. Então, por exemplo, da mesma forma que, por exemplo, ao final do dia, você não vai lá e verifica se a porta da sua casa está fechada, você não confere se a janela está fechada, você precisa conferir se a internet está desligada. Você deixar uma criança de 6, 7, 8 anos, 10 anos, ir deitar no quarto dela, trancada, com o smartphone conectado na rede, ela está num mundo que pode estar sendo assediada, que ela pode estar sendo perseguida, constrangida sem saber. Ela pode estar, através de engenharia social, passando informação para terceiros. Então, a gente conversar com as crianças e falar assim, olha, se você vai conversar com alguém, não fala os seus hábitos, não fala que escola você estuda, que horário que você vai, que horário que você volta, não fala se seu pai te busca, se sua mãe te busca, não dê informações pessoais. Se você vai tirar uma foto sua, cuidado para não aparecer em cima da sua cama o uniforme da sua escola de inglês, do seu clube de natação. Ou seja, orientar as crianças, começar a ensinar essas crianças a ter cuidados na exposição de informações pessoais que, na mão de terceiros mal intencionados, de pedófilos, de predadores sexuais, pode levar ao assédio. Então, se você dá, por exemplo, os pais, né, isso é uma conversa importante com os pais. Pela minha experiência, quando eu dou palestra em escola para os pais, a participação é mínima, né? Você tem escola assim com 2.000 alunos, com 4.000 alunos, daí você vai lá falar com os pais, vão 20, 30 pais. Mas, enfim, a gente sabe que essa é a realidade. Também orientar os pais, né? A criança não tem direito à privacidade. No Código Civil brasileiro, a privacidade ela só se concretiza na maior idade. Lógico que você não vai ficar violando uma privacidade de um adolescente de 17, 18 anos. Mas uma criança, por exemplo, não pode uma criança de 8 anos ter no seu celular autenticação biométrica para ter acesso. O pai, a mãe, o responsável precisa estar nesse ambiente digital. Ah, meu filho tem Facebook, eu não tenho porque eu não gosto. Se o seu filho tem Facebook, você precisa também ter Facebook, você precisa instalar. Você tem que pegar o aparelho dele, de tempos em tempos, olhar no WhatsApp dele, se ele não está sendo vítima de cyberbullying, se ele não está conversando com pessoas que são pessoas mal intencionadas, mas que se passam por criança. Os jogos que eles estão jogando, se são jogos, por exemplo, de interação, tem que estar atento. Se ali não tem adulto se passando por criança, poder iludir essa criança e pegar informações. Para fechar isso, mas não querendo encerrar o assunto, mas pelo horário, vou dar um exemplo. Vamos supor, para uma criança, a gente sabe que a primeira base de confiança da criança é a família. Quando começa o processo de escolarização, essas relações começam a mudar. A criança passa a confiar mais na tia, no professor, no tio. À medida que a criança avança nesse processo de escolarização, ela passa a confiar mais no amigo, depois no tio e na família. Por quê? Porque o amigo é aquele que tudo aceita. O tio ou a tia na escola é aquele que vai, de repente, dar uma bronca, mas não vai aplicar um castigo. E a família, o pai e a mãe, é quem aplica o castigo. Então, isso surge a importância da família estabelecer dentro de casa esse espaço de confiança para que essa criança, numa situação de urgência, saiba que pode confiar neles para poder pedir socorro. Então, dito isso, uma criança que, por exemplo, com 8 anos já está no processo de escolarização, e nesse processo ela precisa conquistar os seus novos amigos, ela precisa conquistar o seu espaço naquele ambiente. Só que, de repente, essa criança é perseguida, ela não tem as mesmas habilidades no futebol que aquela pessoa tem, não tem a mesma habilidade no basquete, enfim. Mas, de repente, ela pode ter uma habilidade boa em games. E daí, por esse motivo, várias pessoas querem se aproximar dessa criança. Então, se ela tem essa habilidade, daí ela está lá numa plataforma, daí um predador sexual, se passando por criança, fala para ela assim, você sabe como é que passa naquela fase do jogo? Ela fala, não sei. Mas ela pensando que essa outra pessoa é uma criança também. Ela fala, eu vou te ensinar. Daí ele ensina aquela criança a passar na fase do jogo. Essa criança chega na escola e ensina todo mundo. Ela já vira uma pessoa de atenção. E, ao mesmo tempo, ela começa a confiar nesse terceiro que ela nem sabe quem é. Isso é caso concreto. Depois disso, esse terceiro não faz isso numa vez, é uma semana, 2, 1 mês. Depois que ele conseguiu conquistar a confiança dessa criança, ele começa a perguntar, onde é que você estuda? Pô, essa criança falou assim, essa pessoa vem me ajudando, vem me ensinando como é que passa na fase do jogo. Eu estudo em tal colégio. Passa 2, 3 dias, qual horário que você estuda? Você vai sozinho ou não para o colégio?
Você faz inglês? Você fica sozinho em casa? Você tem um WhatsApp? Me passa o seu número de WhatsApp para eu poder te passar outras dicas de jogo. Depois no WhatsApp, me passa uma foto sua. Me passa uma foto sem blusa. Quando a criança vê, já passou uma foto nua. Daí o predador sexual, estou falando isso porque eu atuei em vários casos assim. Quando ele chega nesse ponto, essa criança ficou refém. Porque daí ele fala assim, olha, se você não fizer tal coisa, se você não se encontrar comigo, eu vou contar para o seu pai, eu vou mandar a foto da sua mãe, porque eu sei quem é seu pai. Essa criança, 7, 8 anos, não tem maturidade emocional para lidar com isso. Ela tem maturidade, conhecimento tecnológico. Ela sabe lidar com isso aqui melhor do que a gente. Ela instala, desinstala, configura. Mas ela não tem maturidade emocional para lidar com essas questões. Então, aí entra o nosso papel de professores, orientadores, dos pais, no sentido de formar, de criar o espaço de confiança, dessa criança saber que ela pode recorrer a nós em situações como essa, ou ela saber se defender. Se alguém pedir uma coisa dessa para ela na internet, ela saber dizer um não, e falar, não me perturbe, não me pergunte, vou contar para meu pai. Porque quando a criança faz isso, o predador sexual, ele some na rede. Então, isso não é o tema dessa fala nossa aqui, né? Eu tenho uma palestra que eu falo sobre isso, mas eu achei importante comentar isso com os senhores. Então, eu vou, antes de voltar ali nas perguntas, eu vou avançar então um pouquinho aqui nas referências, tá? Então, como sugestão de trabalho, como a professora Ana Paula pediu, nós temos aqui alguns artigos, né? A minha sugestão é primeiro que vocês assistam os vídeos para ter uma aproximação maior do tema. Esses vídeos que eu selecionei têm fala semelhante a essa que nós falamos aqui. Depois de assistir os vídeos, talvez possam fazer a leitura dos artigos e usar como suporte também os portais aqui indicados. Esses são somente alguns entre tantos outros, né? Então, eu selecionei aqui 2 artigos. Esse artigo aqui que fala da segurança da informação, proteção contra vazamento de dados e a sua importância para as empresas privadas, trata de muitas questões que nós falamos. Esse artigo 2, estamos prontos para as novas tecnologias? A relação entre valores humanos e a prontidão à tecnologia aplicada ao e-commerce. Então, também, ele complementa essas nossas falas. Aqui tem a data de acesso que eu fiz desses sites. O portal 1, esse SoundCloud, esse portal do podcast com temas relacionados à segurança, é um conjunto de podcasts que você ouve. São podcasts de 40 minutos, 1 hora, com vários temas de segurança. Você pode ouvir isso enquanto está dirigindo, né? Enfim, no seu momento, né? Que você se dedicar a isso. Esse portal 2, do governo federal, é um portal que tem várias dicas de segurança da informação. Esse portal 3 é um site que eu mantive por muitos anos. Lá tem várias definições de conceitos básicos. O que é criptografia, o que é senha, banco de dados, né? Esse vídeo, a quem pertence o poder dos dados, é um vídeo muito interessante que vai falar essa discussão que a gente acabou tratando aqui nas perguntas, né? Então, a gente está inseguro, eles fazem o que quer com meus dados, eu posso navegar de forma anônima. Esse portal 2, Sabe em Segurança, é um TEDx de um palestrante português, também muito rico com informações, com exemplos. O vídeo 3, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, é um vídeo de mais ou menos 2 horas e meia, com vários profissionais discutindo a lei. Nós aqui somente pincelamos a lei, mas aqui discute com maior profundidade, né? Esse livro do Harari é um livro muito interessante que fala sobre essa nova sociedade que está sendo construída. Ele tem 3 livros recentes, né? Esse Sapiens, Homo Deus, e o outro é 21 lições para o século XXI. O primeiro foi esse, uma leitura muito rica, eu sugiro. Tem essa cartilha, que é uma cartilha que eu desenvolvi em 2013, que são uma série de dicas para a proteção, então chama-se Educação e Segurança na Internet, protegendo as crianças, adolescentes e família. Essa cartilha eu desenvolvi em 2013 e anualmente eu atualizo ela. Esse ano eu não atualizei ainda, porque eu geralmente atualizo nas minhas férias da universidade de julho. Então agora em julho eu vou atualizar. Aqui tem um site, esse material é gratuito, né? E por fim, aqui tem um resumo assim da utilização desse material. Enfim, o mundo mudou, nós estamos numa mudança de era, né? Que nós temos 2 zebrinhas, ou seja, o mundo mudou, tem aqui a zebrinha agora com QR Code, né? Upgrade man. Ou seja, bem-vindo ao novo mundo, pessoal. Era isso que eu tinha para conversar com os senhores agora. Agradeço muito a atenção de todos, né? Espero que essa intervenção tenha contribuído com a reflexão do tema. Eu fico à disposição para a gente poder responder algumas questões agora e também fico à disposição lá no fórum, que eu sei que vai ser estabelecido também. Agradeço a todos pela atenção e peço desculpa por avançar tanto no tema, mas eu acredito que o tema é rico, né? Deixa eu chegar aqui próximo.
Pessoal, boa noite a todos. Sou o Vitor, sou analista de tecnologia aqui da Rede Salesiana Brasil. Acompanhei vocês aqui na parte técnica, respondendo as perguntas, moderando o chat. Gostaria de saber de vocês, depois se puderem comentar lá no CSF, ou se puder responder aqui também, como foi a experiência de vocês dessa nossa sala? Se foi fácil o acesso, se vocês tiveram alguma dificuldade, se teve travamento, o que que houve? Nós sabemos que no meio ali, próximo do começo, a gente teve um problema com o áudio, né? Teve uma pausa ali. Mas eu quero saber de vocês, como é que foi? Se teve dificuldade de acesso, se não teve, se correu tudo bem, tá bom? Se puderem comentar no CSF ou puder comentar ali pra gente aqui no chat, eu agradeço. Professor, muito obrigado. Obrigado, Vitor, tá pelo apoio a todos, tá né? Sempre disponível aí. Isso aí, obrigado. As sugestões de formação já foram dadas, né, Ok. para falar com os pais, fazer um outro momento aí sobre isso. Tá bom. Em nome da Rede Salesiana Brasil, em nome Obrigado. da Ana, da irmã da Ira, eu agradeço a sua presença. Não, para mim, e a fala. tá bom, prazer, fiquei muito feliz por esse convite, né? E se tiver alguma questão assim mais premente agora, a gente pode responder, ou então no fórum, como for melhor a dinâmica.